Boa noite a todos, a paz esteja com vocês, amém? Amém. Amém. Boa noite, paz. Boa noite, paz seja com todos. Glória a Deus. Firme e Boa forte noite, na paz. rocha que é Jesus. Vamos que vamos começar a nossa aula de hoje. A Nath ali tá começando ali a quase... tá em outro mundo ali, começando o plano de voo ali, que hoje a aula vai ser desse jeito aí. Quero com vocês compartilhar a palavra de Deus no livro de Colossenses. Abra no livro de Colossenses para mim, por favor. Capítulo 1. A partir do verso 5, nós iremos ler alguns versículos para a nossa meditação de hoje, para começo de aula. Colossenses, capítulo 1. A partir do verso 5, nós vamos ler alguns versículos aí. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Vai lá para o versículo 11 agora. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vai lá para o verso 21 agora da sua palavra, em Colossenses. Verso 21, do capítulo 1, verso 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Volta comigo no verso 21. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro da palavra, ministro. Nós somos hoje a continuação de toda a obra que antes mesmo os profetas do Senhor estiveram aqui na terra. O apóstolo Paulo também nos deixou grandes cartas escritas para algumas igrejas aqui nessa terra. Nós agora, como ministros de Deus, ministros da palavra do Senhor, nós temos como a obrigação que nos foi imposta, que nos foi dada, de dar continuidade na obra de Deus, o nosso Pai, a qual um dia nós, nas nossas obras da carne, nas nossas obras más, éramos desentendidos da verdade, mas por causa dessa maravilhosa luz que nos trouxe a graça de Deus, que nos deu a luz, a palavra, hoje nós temos a sabedoria em Cristo Jesus. E nós aqui, como filhos dessa luz, filhos do amor de Deus, nós temos a obrigação, o dever de continuar como essas
essas palavras de Paulo aqui para nós, continuar com a fé e a caridade em prática. Mas como isso? Para quem isso? É para nós? Não. Em favor do evangelho, em favor do nome de Deus aqui nessa terra, em favor do próximo, em favor de tudo aquilo que você irá realizar na obra de Deus. Nós vamos falar muito de hoje sobre as obras de cura, que nós iremos falar na primeira aula, e uma coisa que eu sempre vou bater na tecla nessa aula de hoje, que a obra não é nossa, não somos nós que curamos, não somos nós que libertamos, mas foi nos imposto o trabalho, o dever de nós fazermos isso. Mas fazemos como? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as coisas. O nome do Senhor Jesus Cristo deve ser louvado, deve ser adorado e deve ser apresentado para essas almas. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palavras agora, através da oração. Você possa colocar talvez alguma vida aí da tua família, alguém da tua igreja que precisa de uma oração, de um pedido de oração também, que nesse momento talvez uma pessoa que esteja passando por uma enfermidade na sua casa ou até mesmo na sua igreja, que você possa agora apresentar este nome em oração, que você possa lembrar do amor de Deus que foi para com você, que possa alcançar também a vida dessa pessoa agora. Comece a falar com ele. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Grato nós somos por mais um dia, Pai, mais uma noite em que nós estamos nos dedicando, Pai. Mesmo não sabendo como foi o dia de cada um aqui, Pai. Mesmo não sabendo como foi a semana de cada um aqui, Pai amado. Em seus deveres, em sua cidadania, cada um em cada lugar que eles foram, Pai. Eu creio que o Senhor estava com eles, Pai, os protegendo, os livrando de todo mal. E agora nós clamamos o Senhor aqui, Pai amado. Vem sobre nós mais uma vez com a luz da tua palavra, Pai, o entendimento que vem dos céus, Pai. Nada de nós somos apenas agora instrumentos querendo ser usados na tua mão, Pai. Que o Senhor possa usar mais uma vez essa aula de hoje para falar conosco o que nós devemos fazer no Evangelho Quadrangular, Pai. O que nós devemos fazer, o que nós estamos aprendendo aqui, para que nós possamos colocar em prática, Pai, através de uma aula no futuro, através de uma pregação no futuro, até mesmo de um evangelismo no futuro, Pai, que o Senhor possa estar conosco, Espírito Santo de Deus. Assim, nós te pedimos e agora também apresentamos algumas vidas que talvez estejam precisando, Pai, do teu toque, Pai, da tua cura, que o Senhor possa alcançar essas vidas com o seu amor mais uma vez, Deus. Que assim seja, nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Recebi apenas 2 fotinhos de 2 grupos, mais algum grupo já está aí colocando em prática o trabalho, está precisando de ajuda. Alguém tem algo a comentar sobre os líderes aí dos grupos? Aproveita esse momento agora, hein? Os próximos grupos que se juntarem aí têm a mesma ideia dos grupos que compartilharam conosco. Pode falar. Pode falar, Marcilana. A paz. Paz. Tudo bom, irmãos? Tudo bem, graças a Deus. Firme. Professor, Diga. meu grupo, né? Nosso grupo é abençoado. Tremendo, maravilhoso. Irmãos, assim, top. Top. Bom, Top. queremos ver isso semana que vem, no momento de apresentação. Os outros grupos que talvez por algum horário, algum momento não conseguiram se juntar ainda, se juntem, tira aquela foto, posta no grupo. Estamos recebendo bastante elogio da diretoria por esse motivo de trabalho. E eu vou ter uma surpresinha na quarta-feira, não, na terça-feira, que vai ser a nossa apresentação, tá bom? Eu iria falar no final da aula, mas já adiantando para vocês, separem um momento de terça-feira para apresentar, porque quarta-feira tem culto. Falta culto, eu não posso fazer nada nas salas. Terça-feira, como o culto dos empresários é um pouquinho mais
pouquinho mais baixo, dá para a gente poder usar as salas do fundo do ITQ. Então, teremos surpresas lá no dia, né? Estou levando uma bancada aí boa aí para ver a apresentação de todos. Vocês possam ter esses 15 minutos Ai, Jesus. maravilhosos na presença do Senhor e que vocês possam colocar tudo aquilo que vocês aprenderam em prática. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ô, É sério isso? Professor, Pode falar. vai ser terça-feira mesmo? Terça-feira, irmão Reinaldo, que é a nossa aula. Quarta-feira tem culto lá, eu não posso usar a igreja. Caso, e quinta-feira algumas igrejas têm culto também, eu não posso ultrapassar. Aí o que eu fiz? Eu troquei a aula para a Camila me dar a aula de terça para a gente poder ir lá na igreja apresentar. É que terça-feira eu trabalho. Que horas? À noite. À noite? Vamos ver uma data. Quinta-feira, converse com o seu grupo. Se quinta-feira vocês conseguirem me apresentar, eu vou lá só quinta-feira com vocês. Dá uma conversada, dá uma especulada aí, para ver o que pode fazer. Porque quarta-feira eu não consigo separar lá. Infelizmente, quarta-feira não dá para usar nada, nenhuma sala. Faz muito barulho e a gente tem que ter um lugar reservado. Aí, terça-feira já era a aula da Camila de qualquer jeito. Né? Terça-feira vocês iriam ter a aula online. Né? Se fosse faltar, já iria faltar na aula dela. Mas como eu pedi para ela, então eu vou separar a terça-feira para apresentação. Aí você conversa já com o seu grupo aí, vê se quinta-feira dá, a gente já muda para quinta-feira, tranquilinho. Firme e forte. Tô com essas duas datas aí, tá bom? Depois a gente conversa lá no privado. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Pode tirar, Você falou que terça-feira vai ter o culto do empresário. Sim, que é dentro da igreja. Eu creio que foi ontem, né? E semana que vem não vai ter. Tomara que não tenha, só tenha a oração, que é mais silencioso ainda pra gente. Agora, se tiver culto semana que vem, que eles sempre marcam, né? Dá para usar tranquilo a sala, porque eles fazem menos som, menos volume. Dá para usar as salas do ITQ lá no fundo. Tá. A apresentação você pretende fazer dentro da igreja, né? Não, pretendo fazer lá na sala do fundo mesmo. Tem 3 salas do ITQ, que ainda tem lá no fundo. 2 perto da antiga cantina. Pode falar. Cortou o seu áudio aí, irmão. Não, tá bom, seria só isso. Eu não vou falar mais, então eu vou dar spoiler. Caso precise usar dentro da igreja, aí eu tenho que conversar com os irmãos lá para ver se não vai ter nada. Se precisar usar só dentro da igreja, não precisar usar slide, nada, melhor ainda para mim. Eu fico mais tranquilo ainda, porque eu não preciso nem colocar slide nenhum. Eu vou lá e a gente já usa a igreja dentro. É só conversar comigo no privado, que eu já deixo separado a igreja para a gente poder usar. Já converso com o pastorzão. Converso com a cabeça já. Beleza? Todo mundo tremeu aí, não sei, tá todo mundo suando frio do nada. Ficou um gelo do nada essa aula aqui, não entendi. Ô, professor, mas se esse grupo for apresentar quinta-feira, no final da apresentação, a gente combinamos de levar uns comes e bebe. E a gente aproveitar, conhecer todo mundo. Ócios do ofício. Se o grupo não for poder apresentar na terça-feira, por motivo do trabalho do irmão Reinaldo, ou ele se comprometer com um grupo de fazer alguma coisa à parte para apresentar para mim, tudo bem. Os outros grupos vão apresentar na terça-feira. Podem combinar aí, se for fazer alguma coisa para comer, para levar, pode combinar, porque a apresentação vai ser na terça-feira. Deve. Tá bom. Uhum. Não, tá certo. Deve. Combinado não sai caro, tá certinho. Professor, mas e se pode falar. mudasse todo mundo para quinta-feira? Depende dos cultos da igreja de vocês. Se vocês falarem para mim que não tem culto, que não tem nenhum trabalho local, eu mudo para quinta-feira. Na minha igreja mesmo não tem nenhum trabalho local. O trabalho local provavelmente vai ter na sexta-feira com os adolescentes. Uhum. Só que eu creio que alguma igreja deve ter alguma coisa. Vocês vão ter que falar para mim. O do pastor Ronaldo tem. Então eu não posso ultrapassar culto nenhum. É só
grupo do irmão Reinaldo. Pois é, Ô, eu já preguei lá na quinta. Pode nossa, falar. eu não assisto a aula da Camila. Já. A Camila sabe que que eu não assisto a aula dela. Poxa, Mudar isso daí não é o combinado, né? Não, mas de qualquer jeito, minha aula já seria na terça-feira. Então seria faltar na minha aula na terça-feira. Que as 3 primeiras semanas seria na quarta. Aí eu aproveitei essa semana que não teria culto, mantive na quarta. Iria já fazer as 2 outras aulas na terça-feira. Tanto que a nossa prova será na última semana, na terça-feira. Sem ser semana que vem, que é a apresentação do trabalho, será na terça-feira. Mas em motivo do senhor, eu faço separadamente. Agora, sobre o trabalho, separa o seu grupo, conversa com o seu grupo se pode fazer ou não na quinta-feira. Beleza? Fica coordenado assim? Acordado assim? Beleza? Eita, Glória, vamos fazer uma votação, E essa bancada gente. aí é verdade ou você só aterrorizou a gente? Eu tô conseguindo a bancada do Planalto aí para vocês aí. Vamos ver o que vai dar. Tô achando que a Emê vai estar presente. Ai, misericórdia, eu tô acreditando que não. Sei. Galerinha vai vir aí, vai vir em peso. Conseguir um time de peso. Bora para aula, galera. Vamos lá, que tem ainda a terceira e a quarta doutrina cardinal para apresentar, para nós estudarmos brevemente. Quero com vocês aí poder estudá-la. Rapidinho, antes de tudo, todo mundo baixou a imagem que eu mandei no grupo na última semana? A imagem do nosso quadrinho? Se sim, fale que sim, se não, fale que não. Sim. Beleza. Sim. Beleza. Sim. Beleza. Vai ser um motivo de ajuda para vocês, por favor. Por quê? Nós vamos usar hoje de novo o quadrinho para poder lembrar um pouquinho, né, sobre o que é as doutrinas. E no quadrinho tem uma ordem resumidaça de todas as doutrinas. Então, talvez na hora da minha prova tenha alguma pergunta que, se você bater o olho no quadrinho assim, você vai falar: opa, eu já estudei isso, está no quadro rapidinho, dá para dar uma puxada no quadro ali, dá para ver o que é, e dá para usar na hora da prova. Beleza? E também na hora de estudar. Eu acho que vocês nem vão precisar do quadrinho, não, porque a mente de vocês está fresquinha, facinho. Vamos lá, página 117 do nosso livro, do Evangelho Quadrangular, terceira doutrina cardinal, a qual a Emê também teve a interpretação. O seu livro aí qual que é? Meu livro é página 79. 79. Até alguns slides meus ainda estão... Quem que é esse atrasadinho aqui? Ainda estão de uma forma antiga. Então, se você quiser ver no cantinho ali, dá para ver o meu slide antigo, dá para ver a numeração da página antiga. Página nova, 117. Vamos lá, terceira doutrina cardinal, a qual a Aimee também teve a interpretação do Espírito Santo, que foi levada através da visão de Ezequiel. Terceira doutrina cardinal da nossa igreja amada é Jesus cura. Quais são as relações que nós temos na nossa cabeça, em primeira visão de tudo, nesse pequeno símbolo aí que estamos vendo? É um cálice. Tá vendo que o símbolo do cálice, ele chama muita atenção. Nós iremos estudar bastante sobre ele hoje. Tiraremos alguns mitos e talvez algumas verdades que você até possa passar para os seus colegas aqui em sala. Eu vou ter um momento com vocês que eu vou permitir que vocês falem sobre o cálice. O cálice, ele traz para nós alguma imagem, alguma semelhança de coisas que aconteceram no passado, que ainda continuam acontecendo no dia de hoje. Mas o quê? Vou deixar aí no ar. Página 117. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem mesmo, antes de sua fundação, por meio de sua fundadora, pregado e exercido o ministério de cura. Lembra que eu falei para vocês que a Aimee, ela foi conhecida como uma desbravadora do Evangelho Quadrangular e uma desbravadora, uma pregadora diferenciada, porque o ministério dela foi conhecido como ministério de cura, de milagres, de dons e maravilhas. E
Então ela buscou isso do Senhor, e ela teve como um presente do Senhor essa dádiva de poder continuar a fazer o que Cristo fazia nessa terra, e com a direção do Espírito Santo. A Aimee Semple McPherson, ela foi grandemente usada por Deus para levar a cura a um incontável número de doentes em suas campanhas evangelísticas e por toda a sua vida. Os milagres, porém, não ficaram restritos à pessoa de Aimee. Muitos outros homens e mulheres de Deus também foram e são, até nos dias de hoje, instrumentos do Senhor para curar. Que nós vamos ver nessa aula. Não somos nós, homens comuns, que curamos. A cura, ela vem do Senhor e não dos nossos méritos ou poderes pessoais. Se você achar isso aí na sua página, você pode grifar, tá bom? Porque eu quero deixar bem ênfase para vocês. O Ministério da Aimee, ela fez o nome dela, né, nos altares, pregando a palavra de Deus, mas sempre lembrando que é algo divino do Senhor. Quem é o Jesus que cura? É o Jesus que cura que estava agindo através da vida da Aimee. E também ele traz para nós esse ministério, a qual, se nós buscarmos, nós colocaremos, seremos efetivados nisso. Colocaremos em prática. A nossa igreja do Evangelho Popular, quando tinha as campanhas das tendas, né, a qual nós estudamos muito, ela era conhecida como uma igreja em que acontecia muitas curas e milagres divinos. Por que nas nossas igrejas de hoje perdemos esse nome com tantas outras igrejas no Brasil e também por fora? Por que perdemos a visão que era a primeira visão da nossa igreja? O que está acontecendo com os nossos altares? Jesus Cristo, ele é o médico divino, a qual nós iremos estudar nesse capítulo aí, pequeno capítulo, sobre a divindade de Cristo e como ele operava como um médico. Só que é um médico normal? Não, um médico divino. Eram coisas, assim, absurdas aos olhos dos homens, porque era algo que vinha dos céus. Milagres e maravilhas que aconteciam na frente dos homens, era algo do céu. E mesmo assim, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Se ele deu essa ordem, se ele deu essa ordenança para nós, o que nós temos que fazer é colocar o nosso ministério em prática, que através dessa aula você possa despertar talvez alguns dons, talvez algum talento, talvez algo que está aprisionado, que Satanás talvez falou para você que você não é apto para essas coisas. Deus, ele vem quebrar todo o jugo, todo o laço de Satanás nessa noite, e que ele possa destravar mais uma chavinha aí na sua cabeça para que você entenda que Jesus Cristo, ele cura, e ele também pode fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Durante os anos do seu ministério, houve inúmeras curas de enfermos. Tem um livro chamado O Mestre, se não me engano, eu não lembro o autor que é, fala do ministério de Jesus, né? E fala de um ministério de cura divina de Cristo aqui na Terra. Se você quiser ver depois, pesquisar esse livro, O Mestre, ele tem a visão de base que João teve de Cristo aqui nessa terra. E ele também cita algumas curas divinas do Senhor. Mostra Jesus como 100% homem e 100% Deus, né? Nada que ele fez aqui, ele fez apenas no nome dele como carne, mas ele fez também no nome de Deus, tanto que quando ele curava ou quando ele tinha algo para fazer, ele agradecia ao Pai, pedia, né, a direção do Pai naquele momento. Então não era só ele ali, como o próprio Jesus grandão que a gente fala, né, para as crianças, mas ele tinha a autoridade dos céus para realizar essas curas e maravilhas aqui nessa terra. E o que nós buscamos nessa noite, para que o nosso ministério desperte a autoridade dos céus, para que nós possamos colocar o nosso ministério em prática.
e essa autoridade já nos foi dada. Então, a chave já está nas nossas mãos. O que nós devemos fazer agora é destravar essa chavinha, destravar esse cadeado aí, para que nós possamos colocar em prática o nosso ministério. Só que o que acontece? O ministério de Cristo, ele foi um ministério conhecido entre algumas cidades ali, mas na sua própria cidade natal, ele nunca foi bem recebido, né? Então, na sua cidade natal, você vai ver, até mesmo aí na sua apostila, algumas coisinhas. Foi o lugar onde Jesus menos curou, menos pôde fazer o que o Pai tinha ordenado para ele. Isso acontece, às vezes, no nosso próprio ministério. Às vezes a gente está esperando uma oportunidade ali, sabe aquela velha palavra daquele crente antigo de igreja? Poxa, mas não me dão oportunidade, não me dão oportunidade para falar, para destravar o meu ministério. A oportunidade você já tem. O que você está fazendo aqui nesse ano maravilhoso de TQ, de MQTI? Você está agregando sabedoria para que essa oportunidade, quando vier, você saiba usar da sua oportunidade. Então, nunca se culpe pelo que você ainda não fez, mas que você possa pedir a direção do Espírito Santo para que você possa realizar obras e obras ainda maiores. E o próprio Jesus não foi bem recebido na sua cidade. Ele foi bem recebido em tantos lugares, mas nas sinagogas não deixavam nem ele falar os rolos santos, né, ler a palavra de Deus. Olha aí, ó, no 118. A única exceção, porém, foi sua cidade natal, onde não creram nele por tê-lo conhecido como filho de José. Ele não teve o reconhecimento de ser também reconhecido como filho de Deus. Ele apenas foi reconhecido como filho do carpinteiro. Olha lá o carpinteiro, o filho do carpinteiro Zé. Olha o Zé. O Zé está falando que é Jesus. O Zé está falando que cura. O Zé está falando que também é filho de Deus. Está falando coisas bonitas lá, mas é filho do Zé. Estava lá ajudando o Zé a fazer uns banquinhos esses dias atrás. Ele foi expulso de algumas sinagogas, a qual lá em Lucas fala um pouquinho sobre isso, Lucas 4:29, que ele foi expulso da sinagoga e da cidade devido à indignação dos habitantes de Nazaré e dos sacerdotes ante seu discurso na sinagoga, onde declarou ser o Messias. Antes de sua expulsão, ele disse que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, citando os exemplos de Elias e Eliseu, que causou grande indignação entre os que ouviam. Para você ver, né? Jesus Cristo, o cara mais sábio dessa terra, você pode imaginar, o cara que era assim com o pai, ó, pai e filho ali, na representação dele, pai e filho, ele não foi bem recebido na sua própria cidade, mas isso parou o ministério de Jesus? Isso parou o ministério, igual a Aimee um dia falou que não iria fazer mais nada para Cristo, que tinha desistido, que estava em depressão, problemas de saúde. Isso aí, dele ser rejeitado, parou o ministério de Cristo? Não. Ele continuou o ministério assim mesmo até o fim da sua vida. Que Jesus possa te dar força para continuar o seu ministério. E quando a oportunidade vir, você esteja preparado. Bem, lá em Marcos 9, eu quero que vocês abram aí, por favor. Vamos citar uma passagem rapidinho aí, de um grande feito de Jesus. Marcos 9, capítulo 17. Marcos 9, capítulo 9, versículo 17, perdão. Marcos 9, a partir do verso 17. Bem, alguns feitos que a gente já conhece, feitos e maravilhas de Cristo. Dentre eles tem um pequeno aí, bem conhecido por muitos, a qual mostra a divindade e a tal aproximação que ele tinha com Deus, que até os demônios, para eles poderem ser expulsos da vida de uma pessoa, Jesus dá uma aula para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali em volta, que tem uma maneira certa, né, a qual se preparar para um ministério de cura e libertação. Por quê?
Meu ministério, Wallace, é de cura, libertação. Beleza. Qual que é o seu tempo com Deus? Como você tem jejuado, buscado a Deus? Como é que você tem separado os seus momentos de jejum? Agora nós estamos fazendo a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, jejum da vitória. O que você tem separado para Deus quando o seu pastor te chama para fazer um momento de oração, para fazer um propósito de corrente de oração? Você quer mesmo ter um ministério de cura? Então aprenda aí com o próprio Cristo aí, que ele falou para nós assim, ó. Um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, pulos que os expulsassem, e não puderam fazer isso. 19, e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram um menino, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, e revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus dando uma aula de libertação para os seus discípulos aí num grande feito que ele teve, alguns dos milagres a qual ele libertou a vida de um jovem que estava ali passando por muito tempo ainda sendo atormentado por um espírito imundo. E mesmo assim, se você prestar atenção um pouquinho no texto, né, se você entrar de cabeça no texto, fazer sua exegese aí do texto, você vai entender bastante coisa. Você pode ver que o nome de Cristo ainda era associado a José, porque o próprio pai daquela criança estava incrédulo, não acreditava que Cristo poderia fazer alguma coisa. Mas quando ele viu que tinha uma grande multidão, que os discípulos falavam só o nome de Cristo, ele estava apto a querer o milagre na vida do seu filho. Então ali foi quebrado, o primeiro milagre aconteceu na vida do pai dele. Antes de acontecer o milagre na vida do filho, aconteceu na vida do pai, quebrando a incredulidade. O ministério divino de Cristo não era bem reconhecido, principalmente em sua cidade. Que o seu ministério possa ser conhecido como um ministério em que Jesus Cristo é o centro. Você possa ter a mesma visão que Cristo teve aqui, porque alguns demônios, algumas coisas acontecem no mundo espiritual que só saem através de oração e jejum. Será que os discípulos ainda não sabiam disso? Será que os discípulos, tanto tempo andando com Cristo, eles não aprenderam isso? Será que nós, andando tanto tempo no Evangelho Quadrangular, a gente não tem aprendido o fundamento da igreja do Evangelho Quadrangular? Eu quero destravar mais uma barreira de vocês aqui, que você saia de algumas dessas aulas nossas com coisas novas no seu coração, destravando essa mente, podendo colocar em prática o verdadeiro Evangelho Quadrangular nos seus altares. Talvez você está vendo coisas se perdendo, que você possa trazer de novo ao fundamento da nossa igreja, e principalmente o ministério de cura divina. Não está acontecendo mais oração de libertação na sua igreja? Não está acontecendo mais busca do Espírito Santo, busca de cura divina? Que você seja um pastor levantado por Deus nessa terra, nessa igreja amada, e coloque no eixo de novo aquilo que está sendo desviado. Coloque no eixo de novo, porque é isso que nós aprendemos desde o fundamento da nossa igreja. Amém? Amém.
Alguém tem alguma dúvida Amém. pela aula? Amém. Se tiver alguma dúvida, fale agora ou fale daqui a pouquinho. Ninguém tem nada? Bem, todas as nossas aulas, se você prestar bem atenção, não estou falando da EME, eu não falo da EME, mas eu falo do Cristo Jesus que houve ali a manifestação dele através desses pastores que vieram antes de nós, principalmente da nossa fundadora. Eu quero mostrar para vocês o verdadeiro fundamento da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Não esqueça, Jesus é o centro da nossa igreja e vai acontecer e vai continuar sendo até o fim, até a sua volta. Vamos lá. Página 119 sua e na página antiga do livro antigo aí, página 80. Como é que era o momento, né, de cura no Antigo Testamento? Como é que uma pessoa teria a redenção dos seus pecados ou até mesmo a restauração da sua vida? Por meio do quê? E era isso. Na sua página aí fala sobre o próprio Jesus. Jesus é aquele de quem Isaías falava lá no capítulo 53 de seu livro, seu ministério de cura. Está muito bem descrito nos versículos 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesses versículos podemos ver com clareza que Jesus trouxe ao homem duas coisas essenciais e que foram perdidas no Éden: a salvação e a cura. O pecado de Adão não causou apenas o afastamento da humanidade para com Deus, mas também a condenou às doenças. A enfermidade entrou na vida de Adão e de todos os homens como maldição, como castigo por sua desobediência, vindo com ela, porém, a morte. Nós temos Tá cortando. Eita, nós. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Peraí. Som, teste som. Tá ouvindo agora? Tá normal, professor. Pra mim tá normal. Acho que a internet sua irmã tá dando uma ida e volta aí. Mas o que eu quero dizer para vocês, a expiação que era antes, né, um motivo de afastamento de Deus, eles tinham que falar, né, tinham que ir até o sacerdote, pagar pelos seus pecados. Hoje nós temos o livre acesso porque Cristo foi Cordeiro que foi levado até o matadouro e ele que nos trouxe a restauração divina, tanto em vida como a vida eterna e também para nós em cura, que o seu ministério possa entender nessa noite, que desde o Antigo Testamento tudo já direcionava para Jesus como centro, Jesus como homem divino aqui nessa terra. Veja bem, uma restauração a qual Adão tinha perdido, né, esse elo divino com Deus, precisou que um homem viesse à terra, 100% homem, também 100% divino, para restaurar o quê? Como? Pela sua própria morte. Como aqueles animais eram levados como expiação pelos pecados, o próprio Jesus veio e fez a restauração das nossas vidas, e principalmente pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa de quê? Por aquele sacrifício. As suas pisaduras trazem para nós um sacrifício, né? É a verdadeira expiação do evangelho de hoje, né? De nós, o evangelho da graça. Quando você lembrar como é que voltou para nós esse acesso a Deus, né? Como que voltou para nós esse acesso divino, essa maravilhosa graça de desfrutar uma cura divina dos céus, veio através do momento de expiação de Cristo. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Fale. O que seria
seria essa expiação? O que seria a expiação? A expiação. Já teve aula do tabernáculo, professor Murilo? Não está mais? Não. Não teve aula ainda? Vocês vão ter uma aula maravilhosa falando sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É uma visão contemporânea do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ó, tô dando spoiler, hein? Creio que é no segundo ano. Eu creio que é no segundo ano. Ele vai mostrar, ele vai falar para vocês, só atropelando um pouquinho, explicando rapidinho, o que acontecia. Pelos pecados do povo no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, quando o povo foi liberto, né, da escravidão e andou por algum tempo ali no deserto, ele tinha que apresentar a Deus em um modo de expiação. Como assim? O que é a expiação? O próprio nome já disse. A expiação, Deus está vendo alguma coisa ali quando Moisés está oferecendo a Deus. O que era isso? Era próprios animais que eram levados para morrer em sacrifício em causa, em favor dos seus pecados, do pecado do povo. Vamos dizer assim, sei lá, nesse ano não consegui, Moisés, manter uma vida firme com Deus, né? Dei uns deslizes. Então você vai ter que trazer um bode, uma pomba, algo para ser expiado em favor de sacrifício a Deus naquela época, naquele tempo, lei de Moisés, lei antiga, ok? Por isso que Deus fez o tabernáculo ali, tinha algumas partezinhas, tinha o pátio, tinha um lugar separadinho para que fizesse essa expiação, que eram essas ofertas entregues a Deus. E por causa daquele sangue derramado, tudo ali é uma liturgia, tá? Você entenda assim, é tudo uma liturgia do Antigo Testamento. Aquele sangue derramado significava ali que o sacrifício estava sendo derramado, entregue a Deus, e Deus estava purificando a pessoa novamente. E para nós, no dia de hoje, a purificação vem através do sacrifício de Jesus Cristo. E qual que é a expiação? Ali você pode ver que o próprio Deus estava presente no momento do sacrifício de Cristo, até o momento da cruz. E ele viu o próprio fundamento ali da redenção, como Jesus Cristo, como o próprio sacrifício. Não era mais um cordeiro. Estamos chegando na Páscoa. Não era mais um cordeirinho, mas era o próprio Jesus Cristo que estava ali sendo entregue naquela cruz, como expiação pelos nossos pecados, como uma oferta de expiação pelos nossos pecados. Uma oferta de expiação que também é uma oferta de redenção. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz traz para nós um motivo de redenção, de cura pelos nossos pecados, de libertação. Ele era a própria expiação naquela cruz. Deus estava ali vendo. Mas teve uma hora que tinha tanto, o pecado, a opressão era tão grande em cima do seu filho, que o próprio Deus ele se calou. Diz alguns relatos de alguns estudiosos que fala que Deus ele até virou o rosto de tanta tristeza que ele estava por aquele momento, que até fala, se você vê o período da morte de Cristo, fala, mas por que Deus me abandonaste? Alguns teólogos aí dessa época e da época passada, fala que o próprio Deus virou o rosto naquela hora, mas ele estava recebendo o sacrifício de expiação da própria vida de Cristo. Então, só para trazer uma analogia, antes era o cordeiro, que era sacrificado como motivo de expiação, uma oferta de expiação para Deus. Deus ali apagava o pecado do povo ali, tinha que ir de novo, né? Se o povo pecasse de novo, tinha que fazer essa expiação. E agora Cristo, ele vem e fala, não precisa mais de todos esses animais aí, eu já morri por vocês e eu sou a própria oferta de expiação. Entendeu mais ou menos o que é Cristo aí como expiação? Vamos usar. Alguém mais tem alguma dúvida? Não precisamos nem estudar mais a outra parte. Então, para vocês verem aí, a cura espiritual chega a nós hoje por causa desse sacrifício de Cristo, né, que antes era feito por sacrifício de animais. Né, não precisa mais sacrificar animais. Tem um louco aí da nossa época de agora, se na outra aula, que eu vou pegar com vocês ainda nesse ano, creio que será eu vou mostrar para vocês essa
essa seita meio doida, que ele faz igual na lei de Moisés ainda. Ele tem um povinho separado, veste umas roupas de pele de cordeiro, né, umas roupas de tecido, e lá ele faz um sacrifício de animais ainda, porque fala que a expiação ainda está sendo pelo sangue de animais. Então ele não crê no verdadeiro Messias, né, mas o próprio Messias já veio para nós, graças a Deus, e hoje nós temos um livre acesso a qual nós podemos buscar cura divina, cura física, tudo vem dele. Mas por quê? Por quê? Porque no rosto em que Aimee viu e que Ezequiel também viu, tinha o rosto de boi. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Algo que sabe falar aí? Por que o rosto de boi? Mas Jesus cura, beleza. Mas por que o rosto de boi? O que tem a ver o boi com cura? Não sei, hein? Vamos ver isso daqui a pouquinho, hein? Alguém tem alguma coisa para falar? Deixa eu fazer só tirar uma dúvida. Pode falar. O povo, os judeus, eles ainda praticam Sim. a mesma prática do Antigo Testamento, sacrifício? Cara, eu não sei te falar se tem esse momento. Por quê? Quando passou o mar, né, se tiver esses momentos de deserto, eu creio que algumas coisas do povo judeu foram renomeadas ali, feitas de novo, reescritas. Por quê? Pode-se ver até mesmo no momento da Bíblia ali em que Jesus Cristo estava andando pela terra ali, eu não vejo nenhum momento de sacrifício, de ordenança no templo. O autor mesmo que pega cada capítulo ali não decifrou sobre isso. Eu não sei se dizer se eles ainda fazem esse sacrifício. O que eles fazem, que está na lei, é a lei que está na Torá. Eles seguem a Torá, seguem o Pentateuco, tudo que está ali na lei. Se ali ainda eles interpretam como modo de expiação o sacrifício de animais, provavelmente eles ainda façam o sacrifício de animais. Aí eu já não sei te dizer. Como na Torá tem essa parte lá que o povo fazia a expiação pelo sacrifício, eu creio que eles ainda façam sim, né? Porque eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias e não reconheceram Jesus Cristo como cura divina, que veio trazer para eles também a cura. Então, que ele é o próprio Cordeiro. Então, provavelmente, eles devem fazer esses sacrifícios ainda assim. Deve ter algum momento separado no culto deles, no templo deles, que eles ainda sobem lá para o templo para agradecer. Essas festas sabáticas, essas festas aí que eles fazem, deve ter, sim, um momento de sacrifício na lei judaica. Tá bom, meu irmão? Valeu, obrigado. Se vocês souberem alguma coisa, quiserem agregar a aula, pode ficar à vontade, viu? Bem, nós já falamos um pouquinho dessa cura aí que Jesus fez. Bem, nós sabemos que Jesus ele veio com um ministério divino maravilhoso na Terra e temos dentre relatos, nossa, muitos relatos que nem os próprios autores conseguiram relatar, porque seriam tantos que teria que ter vários livros e mesmo assim não conseguiria relatar tantos relatos de curas e milagres divinos de Cristo. Nós sabemos também, fizemos uma campanha dos 40 dias de milagres, em que alguns de vocês devem ter ouvido e escutado algumas palavras que Cristo teve aqui na Terra de relatos de milagres na Bíblia. Bem, ainda dentro de Jesus cura, o que a declaração de fé fala para nós, da nossa igreja? Lembra que a declaração de fé é o que é pautado a nossa igreja, né? O que significa isso na sua igreja? Tem tudo dentro da declaração de fé. O que a declaração de fé fala para nós como cura divina? O que nós, quadrangulares, pentecostais, acreditamos sobre a cura divina? E o que era a cura divina? E o que é Cristo na cura divina? Bem, para nós aí, a cura divina, nós cremos que a cura divina é o poder do Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos e os aflitos em resposta à oração sincera, que ele sendo o mesmo ontem, hoje, para sempre, jamais mudou, mas é ainda um auxílio plenamente suficiente na hora da dor, capaz de saciar as necessidades, vivificar o corpo,
a alma e o espírito a uma novidade de vida, em resposta à fé daqueles que oram com submissão à sua vontade divina e soberana. Então, o que a sua igreja defende como cura divina, o que a sua igreja entende? Ah, não, a cura divina vem do meu pastorzão, que é ali o cara da vez, ele que tem a cura divina. Não, 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 não. Nós cremos que a cura divina é o poder do Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos e aflitos. Na nossa declaração de fé, tem isso aí como base. Deixa eu ver onde está na apostila de vocês, no livro. Está lá na página 124 de vocês, tá bom? Sobre a declaração de fé. Tem algumas referências bíblicas, né, a qual foram formadas também a declaração de fé, porque que a Aimee teve que tomar como base aí. Ela cita alguns versículos aí para falar um pouquinho sobre a cura divina na Igreja do Evangelho Quadrangular. Lembra que nada é por nós, tudo tem que ser referente à Bíblia. Declaração de fé também. Declaração de fé vem trazendo aspectos de Jesus Cristo, aspectos de uma pessoa que quer entrar no Evangelho Quadrangular. Então ela precisa entender o que é que sua igreja prega, o que é que sua igreja entende como cura divina, o que é que a sua igreja entende como fé, o que é que a sua igreja entende como graça, o que a sua igreja entende. Então, você fique à vontade aí, se um dia você quiser baixar esse PDF aí, ou em alguma convenção você ir lá comprar essa declaração de fé, fica à vontade, é coisa para seu entendimento. Mas, para minha aula, o que significa o boi na cura divina? Preciso saber, antes de eu passar os slides aqui, o que significa o boi para vocês. Vamos ver, coisa aí, de quem gosta muito de roça aí, o que entende o boi. Vamos ver se alguém tem alguma coisa sobre o boi. Reinaldo, você tem alguma coisa para falar do boi? Algum aspecto do boi que você fala, rapaz, o boi é isso. Quando eu olho para o boi é isso. Do boi vem... O boi dá o sustento, né, pra gente, né? Sustento. Pelo amor de Deus, não falem do chifre do boi. Aqui na aula eu não vou falar nada sobre o chifre do boi. Gostei, Reinaldo. É o sustento. Legal. O que mais sobre o boi, Ricardo? O que você tem em base aí para falar do boi? É um animal manso, né? Manso, verdade. Você vê, tem alguns vídeos até engraçados que mostram alguns memes do boi, o boi ali, você vai lá, faz o carinho nele, no boi. Tem gente que trata o boi até mesmo como cachorro, cara, de estimação. Já vi alguns vídeos assim, sim, alguns bois ali abraçam. Você já viu algumas ONGs? Algumas ONGs fazem isso, abraçam o boi ali, tratam com carinho. Mas o que mais que o boi traz para nós? Vigor, força. Vigor, carne, força, carne. Opa, você falou um negócio legal, hein? Carne, comida. comida. Vamos falar sobre carne. Vamos falar. Alimento. Alimento, o que mais? Couro. O boi veio para servir. Servir. Boi ali forte, serve. Ô, Breno, o que o boi fala para você? Não vai falar que ele fala mu, não. Quero saber o que o boi entende como boi. O que o boi traz aí para você? Eu entendo o boi como um animal bem forte, né? Ele é bem resistente. Resistente, hein? Olha, vocês estão lendo a apostila, hein? Vocês estão dentro da matéria, hein? Tá tudo dentro da matéria. Vamos entender um pouquinho por que Jesus Cristo foi visto como o rosto de boi na visão de Ezequiel. Alguém tem alguma coisa para falar antes da gente entrar nesse tema? Ele é humilde também, né? Humilde. O Boizão é humilde. Olha aí, já dá semelhança a Cristo ali. Por que Jesus foi reconhecido como boi ali na visão? Tinha tantos outros animais, mas ali, ó, Ezequiel viu o rosto de boi. E o que a Aimee interpretou como rosto de boi para nós, nos dias de hoje, para nós entendermos aí de uma vez por todas aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Boi. Galera aqui, papá. Janela. Vamos lá. O boi. Página 125, sua e do nosso irmão lá, que está com a apostila antiga ainda. O livro é a página 83 e 84. Tá vendo esse boi aí, bonitão? Na sua apostila é um outro boi, eu coloquei
para representar um pouquinho mais aí, nós vamos entender cada parte do boi aí, entender o porquê na visão de Ezequiel o rosto de boi foi associado ao rosto de Cristo Jesus. Página 125. Na doutrina quadrangular em relação à cura divina, quanto às 4 faces da visão bíblica quadrangular, Jesus é tipificado no rosto de boi. Okay? O terceiro rosto da visão de Ezequiel era o rosto de boi, o qual simbolizava Jesus Cristo como o médico divino ou aquele que cura. Mas por que Deus o compararia ao boi, crendo que a visão de Ezequiel foi uma revelação do Senhor sobre o seu ministério futuro de seu filho na terra? O que o boi tem de familiar com Jesus? Vejamos isso agora. Características do boi e suas semelhanças com Jesus, com as de Jesus. Bem, esse é o terceiro rosto da visão de Ezequiel, e nós vamos ver o que dá para entender Jesus Cristo sendo representado como boi. O que dá para ter no boi? Ele é proveitoso, olha aí. Que interessante que nós acabamos de falar na hora que eu perguntei. O boi é proveitoso. Dá para se aproveitar cada parte do boi. Dentre elas, o osso, a carne, o couro, etc. Nada se perde. O mesmo acontece com Jesus, pois tudo que ele disse, fez e ensinou é igualmente proveitoso para o homem. E eu vou além, um pouquinho além. Talvez na revista não tenha, aqui no livro não tenha sobre isso. Jesus, ele foi o próprio sacrifício de expiação, como a gente estava falando. E ele foi proveitoso no seu inteiro, até mesmo na sua carne, como o próprio boi. Ele se entregou, ele foi entregue até a morte de cruz. Então, ele se doou por inteiro. O boi, né, infelizmente, quando ele é sacrificado, se aproveita tudo do boi. E Deus ali, e Jesus ali se entregou por inteiro. Então, Jesus também, ele foi proveitoso, ele continua sendo proveitoso para mim e para você. O que o boi traz como semelhança com Jesus Cristo? Mansidão e humildade, pois o boi é um animal manso e humilde, assim como Jesus. Não esqueça, é o boi, não é o touro. O touro não é muito manso, tá? Se você provocar ele. O boi não, o boi é um animal mais manso. É um animal a qual, assim como Jesus disse de si mesmo em Mateus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a própria semelhança de Cristo com o boi também, né? Ele foi manso e humilde até o final da sua vida, até o último suspiro. Né? Ele foi levado, a gente fala que é levado como cordeiro mudo, ele foi levado também com mansidão, a sua própria palavra, o seu próprio ato de justiça, quando ele falou o sermão do monte, quando ele falava com os seus discípulos ali, ele tinha um jeito diferente, ele era manso e humilde. Quando reconheciam até mesmo os discípulos de Cristo, olha só, a mudança de Pedro, para depois que encontra Cristo, que anda com Cristo, começa a pregar a palavra de Cristo, ele ensinou a ser manso e humilde. Né? Nós temos que ser como Jesus, e o boi é isso também. Então é uma representação aí do aspecto que o boi tem. Vida no campo, o boi vive nos campos e Jesus demonstrou conhecimento sobre eles na ilustração de seus ensinamentos, como em João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para ceifar. E Jesus, ele tem muita aproximação sobre a vida do campo, né? Quando ele fala de seara, quando ele fala de ceifa, quando ele fala sobre os ramos, né? Tudo que vem do campo. Então, o boi também é um animal do campo. E Jesus Cristo, ele traz essa analogia com a vida do campo, falando sobre o reino de Deus. O boi, então, traz essa semelhança com Cristo sobre a vida no campo, que para nós é um campo gigante, né? A sua igreja, você vê algumas almas, você vê aí no mundo, é uma seara gigante. Isso é uma semelhança, tranquilidade e vigilância.
Apesar de sua mansidão e tranquilidade, o boi é um animal que está constantemente em alerta, atento a tudo à sua volta. Ele somente investe contra alguém quando é provocado. Alguém, aí a própria palavra falou, alguém lembra de alguma coisa? O próprio livro falou aqui, quando ele foi provocado, Jesus, quando entra no templo e vê aquilo acontecendo lá no templo, aquele preço absurdo, aquele pessoal deturpando o templo, ele sentiu-se que a casa do pai dele estava sendo profanada. Então é como o boi, ele pode ser manso, pode ser humilde, mas irmão, não aperta o calo do boi, não. Não pega no chifre do boi, como meu pastor fala, não, pra você ver. Deixa o boi aí agitado. Ele vai se agitar, ele vai mostrar que não é só porque ele é um animal manso e humilde que quando é provocado tem que ficar igual um bobão, não. Ou, às vezes a gente é provocado, mas como que a gente mostra isso? Através da palavra. Vai pegar o chicote e vai começar a chicotear todo mundo, não. Chicoteia o pessoal com a palavra de Deus. Tá? Se alguém está investindo contra a sua vida, mostra para ele o que a palavra diz sobre isso, isso, isso. Jesus, ele expulsou os vendedores que comerciavam no templo. Então, isso traz uma semelhança do boi com Cristo. Bem, o que mais? Fidelidade, obediência, submissão, persistência e paciência. Essas peculiaridades fazem um boi um símbolo de suportador de carga. As cargas podem ser até além do que o boi é capaz de carregar, mas mesmo assim o boi ele leva seja qual for a distância a percorrer. Alguém já traz a analogia aí que eu já fiz desde o começo? Nosso próprio Jesus Cristo levou todo o pecado sobre si. O pecado do mundo inteiro, o meu, o seu pecado, o pecado das gerações futuras, ele já levou por nós. Ele suportou por nós todas aquelas dores e iniquidades. Nós sabemos que essa é uma relação muito grande com a vida do boi. E nós temos a visão de que o nosso Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu por nós suportando todas as dores que era para ser nossa. Então, essa é uma relação muito grande e semelhança do boi com Cristo de Jesus. Alguma coisa a mais para falar do boi e a relação de Cristo com o boi? Abrir um pouquinho a mente aí. Tá dizendo aqui que o boi, ele carrega até... ele pode chegar até morrer, né? Por exaustão de... Até o esgotamento. Para você ver. E Cristo, ele foi o verdadeiro que carregou para nós até o último suspiro. O que mais? Tem alguma coisa para falar? Pode falar. Eu tinha 2 bois de carro. Uma junta, né? Que nem dizia meu pai. E eles são muito fofos. Você pode ver, não tem chuva, não tem sol. O boi ali tá, ó. Sim, era estrada de terra e o boi puxou até caminhão de atolado. Puxou até caminhão. É para você ver, é o vigor, a vontade, né, que é imposta a ele. Jesus Cristo, ele foi até o fim por nós. E essa é a representação de Jesus Cristo no rosto do boi. Então, quando alguém vier para você, irmãozinho, irmãzinha, ou vier aquele aluno abençoado no culto infantil perguntando para você, né, que a mãe dele falou sobre o rosto do boi, você já vai ter, ó, uma palavra maravilhosa para falar para o seu aluno. Porque o boi, por que o boizinho? Ai, meu Deus do céu, por que o boizinho? Aí. Alguma dúvida a mais sobre esse tema? Uau, só não sabia que ele era manso, gente. Sempre corri de boi. Passada, gente, de verdade. Mudava até de muito boi solto aqui. Eu mudava até de caminho para chegar para o trabalho, correndo alguma dos bois, cor, gente. algum cabelo, alguma coisa chamar a atenção do boi para ir atrás de você. Alguma coisa. Porque a natureza dele é ser manso até o ponto que alguma coisa chama ele, eu aperto o calo dele. Não, eu corri do boi porque eu achava que ele ia vir atrás de mim, né, gente? Olha, espetacular. Espetacular. Porque agora vamos entender qual é o evangelho que foi escrito para nós, né? O evangelho que fala sobre Jesus, o médico divino,
é o Evangelho de Marcos, galera. Aí na página de vocês, no 126, fala um pouquinho sobre isso. Abra comigo em Marcos, se você já deixou a Bíblia aberta igual eu deixei, só virar uma folha aí. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Deixa aí abertinho aí. Nós vamos entender como Jesus é apresentado. Além de ser um médico divino, ele veio como boi, né? Como rosto de boi. Ele veio para servir aos outros, né? O boi, ele faz isso, né? Como a irmã acabou de falar. Ele vai até o final, ele dá, você fala, vai ali direcionando ele serve você a chegar a um propósito. E Deus, e Jesus nos serviu a chegar ao propósito da salvação. E também a nós hoje, o céu está aberto, peça o que quiseres. Marcos 10, 45, vamos ler um pouquinho antes. Desde o 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim, tá? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus ali em Marcos teve essa visão maravilhosa e viu o ministério de Jesus como servo de Deus. Jesus representado ali como servo de Deus, a qual serviu a muitos e a sua própria vida, serviu a sua própria vida. Bem, ainda na apostila nossa, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito especialmente para quem? Lembra que eu falei, Mateus foi escrito para alguém, Marcos para alguém, Lucas para alguém, João para alguém. Para quem foi escrito o Evangelho de Marcos? Bem, precisava de uma pessoa. Mas que pessoa é essa? Precisava de uma pessoa que tivesse os preceitos, né, daquele povo. E ele foi escrito para o povo romano, ok? Lá no quadrinho a gente vai ver isso daqui a pouco de novo, para gravar que Marcos escreveu para o povo romano, os quais eram muito rígidos em relação à obediência, devido à sua tradição militar. Entre eles, o orgulho de servir a seus superiores estava acima de qualquer dever. Olha só, vai juntando uma coisa a outra. Por que Marcos, especificamente Marcos, escreveu dessa forma e para quem ele escreveu? Para o povo romano. Porque eles eram aqueles generais, aqueles militares que tinham isso no coração empregado, tinham isso na vida deles, uma vida de servidão à sua pátria. E ali dentro do livro de Marcos mostra essa característica sendo apresentada em Jesus, o próprio Jesus que serviu a muitos. E ali no livro de Marcos também tem uma passagem, lá no livro de Mateus tem uma passagem referente a isso. Mas no livro de Marcos mostra aos romanos que Jesus era o servo de todos. Mesmo assim, alguns não aceitaram o ministério de Cristo como servo. O que? O nosso Messias vai vir aqui na Terra como servo? Como escravo? Né? Que eles pensam que servo é apenas ser escravo. Não, servo é você servir alguém com alegria, né? Se dispor, ter a disponibilidade de servir uma pessoa. O que? O Messias vai vir para a Terra e ser comparado como servo, a qual a gente paga dinheiro para ter essa pessoa. O que? O Messias como servo? E Marcos, ele foi bateu bem em cima falando sobre Jesus como servo de Deus. Por quê? Deus, ele deu a missão para Cristo. E quando um senhor dá uma missão para o seu servo, ele espera que o seu servo realize até o fim. E Jesus realizou até o fim essa missão. Então, ele é conhecido também como servo de Deus aqui nessa terra.
Mesmo diante do que lhe sucederia, Jesus mostrou que o mais importante para ele era fazer a vontade do Pai, seja ela de qualquer forma. Se fosse por morte de cruz, ele foi, porque era a vontade do Pai. Aonde, para nosso entendimento aí, só um adendo aí, aonde tem a primeira cura divina na Bíblia? Aí eu coloquei para vocês aí. Eu não sei se tem na página de vocês. Não sei se tem na página de vocês, se vocês acharem aí. Eu creio que tem na página 128. É isso mesmo, na página 128. Aonde está a primeira cura divina na Bíblia? Lá em Gênesis 20. Se você quiser abrir aí para você ler depois, a oração feita por Abraão em favor da casa de Abimeleque, a qual Deus respondeu e a livrou. Lá está mencionada essa oração. Deus fez com o povo de Israel uma aliança de cura, também lá em Êxodo 15, 26. E a partir daí, os milagres do Senhor estão descritos em toda a Bíblia e foram concedidos a todos os que creram, independentemente do sexo, idade ou classe social. Que bom que a apostila veio falando um pouquinho sobre isso, porque estamos aqui de frente a pastores, tanto de igrejas também como de ministérios infantis. E o que você vai pregar para crianças e juniores também é a mensagem de cura divina de Cristo. Que você possa mostrar para eles que foi concedido cura dos céus para todos aqueles quanto creem em Cristo Jesus. Você possa colocar isso em prática no seu ministério. Bem, como a primeira dúvida que eu deixei para vocês, o que é o cálice? O que traz para nós como visão o cálice? A nossa igreja amada do Evangelho Quadrangular. Se você já leu a apostila, eu já vou entender na hora que você for falar aqui para mim. Momento de livre acesso agora para nós poder falar um pouquinho aqui, em 5 minutinhos. O que é o cálice para nós como símbolo amado da igreja do Evangelho Quadrangular? Se você tiver uma ideia aí. Vou começar a perguntar, hein? Irmã Daniela, o que você entende como cálice, o símbolo da nossa amada igreja do Evangelho Quadrangular? O que você tem como visão, irmã Daniela? Para mim, simboliza o sangue. O sangue. Opa. Sim. Legal. Vamos lá. Vamos lá, falou o sangue. Quem mais? Quem é mais? Denise, irmã Denise, fala para nós o que é o sangue. O sangue não, o cálice, perdão. Ela já falou que é o sangue. Já falou que é o sangue. Eu acho que é onde faz, né, o remédio, né, onde você toma, né, alguma coisa. Essa aí já leu a apostila, né? Vai. Legal, gostei. Onde faz o remédio ali, onde prepara o remédio. O que é o cálice para nós na visão quadrangular? Irmã Milene. Milene Fátima. Irmã Milene. Mutou. Posso responder daqui a pouquinho, que eu estou com um probleminha aqui? Pode. Beleza. Vamos lá para a página 130. Nós vamos desenrolar agora um pouquinho sobre o cálice aí. Nós podemos passar daqui a pouco para a próxima aula. O cálice. Vamos lá. Qual que é a simbologia que o cálice traz para nós? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Acompanha comigo, por favor, na página 130 sua. E do nosso amado irmão ali, a páginas 86 do nosso irmão, que está com a outra apostila ainda, com outro livro. Bem, nós entendemos como algum termo simbólico, né? Quando a gente vê a representação, a simbologia de Jesus cura com um cálice. Mas por que o cálice? Tem alguma certa lembrança sobre algumas coisas que aconteciam no Antigo Testamento e também algumas eras passadas da nossa, né? Séculos passados do nosso. O que acontece? Traz para nós a primeira visão, quando Jesus foi até o Getsemane, e ali ele teve alguns momentos de opressão, né? O lugar era conhecido como prensa de uva, né? Prensa das uvas. E ali Jesus mesmo teve essa opressão tamanha, pelo
tamanho do pecado e pela aflição que ele iria passar, que mostra falando sobre o cálice, a qual ele pediu para que afastasse dele. Mas qual cálice? O que é esse cálice interpretado? Esse cálice, no momento do Getsemane, não é o mesmo cálice a qual ele tinha tomado na ceia do Senhor. Claro que lá na ceia do Senhor traz um momento de elo, de ligação, né, de estar junto com o Pai, ou até mesmo um elo de cura divina, a qual o Pai traria. O cálice ali que ele pede para ser afastado era um cálice de sofrimento e de doença. Então, dentro do mesmo cálice, dessa simbologia do cálice, tirando agora o cálice da quadrangular, mas a simbologia do cálice, pode conter tanto veneno, como também pode conter cura divina. O cálice, que era o cálice da Santa Ceia, era que Jesus tomou antes. E o cálice que ele teve que tomar, né, assim, simbologicamente, ali no momento de Getsemane, era um cálice de sofrimento, doença, um cálice de opressão. O que traz isso também, se você jogar para historicamente falando, alguns reis do passado, né, da era de reinados, historicamente, se você vê alguns filmes, eles eram envenenados através do cálice, porque o cálice trazia como um momento de mesa. Sempre quando eles sentavam à mesa, eles tomavam, né, os seus vinhos, suas bebidas no cálice. Era um momento de estar unidos com outras pessoas. Então era um momento de alegria ali, um momento de festa. E dentro desse cálice também havia algumas pessoas, né, ali em volta que colocavam venenos para acabar com os reis. E também, né, isso tudo é simbologia do cálice, se você quiser pesquisar depois para você entender. E também, né, olha só o contraste. O cálice, não só que eles bebiam vinho, mas para pessoas que estavam doentes, eram feitas alguns remédios em que colocava-se dentro desses cálices. Então, o mesmo cálice que talvez matavam um rei, também tinha a simbologia de que dentro do cálice era um suporte onde tinha as curas. E aí, agora trazemos para o nosso evangelho quadrangular. Entendeu? Olha só que simbologia. Peraí. O cálice, que é o cálice da ceia, que nos traz o elo de ligação com Deus, o acesso com Deus, né? Que estamos juntos com Deus. E também para os reis, mostra que é um cálice onde tem cura divina, onde tem cura, remédios, colocado ali. Deixa eu falar, então, com o pessoal que tá o cálice vai ser colocado com símbolos representando Jesus cura. E que quando você está ali tomando esse cálice de Cristo, né, não falo só a ceia, que também temos alguns relatos sobre isso, mas tomando esse cálice de Cristo, mostrando que Jesus cura a sua vida, ele também está representando simbologicamente que Jesus cura através do cálice, que ali sim está o sangue de Cristo também derramado na nossa vida para nos salvar, para nos purificar. Então, trazendo para nós simbologicamente no Evangelho quadrangular, o cálice nos lembra uma certa forma de purificação. Se você quiser grifar isso, escrever em algum lugar, o cálice traz para nós uma visão de purificação. Olha só, se você quiser colocar na página 130 e 131, vai falar que era um recipiente que colocava vários remédios, igual eu falei para vocês, e alguns doentes tinham que ir até o cálice para pegar esses remédios. Então, o cálice traz para nós um símbolo de purificação, ok? Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. O cálice traz para nós. Começar a censurar por qualquer coisa. Eu não quero que você fale isso. Fala isso. Traz para nós. Deixando claro aqui, ó, para vocês. Aqui eu já vou deixar a plaquinha aqui, ó. O símbolo. Não é? Claro. Tá de acordo? Deixa eu segurar um pouquinho pra ver se eu ganho uma tá vendo? Purificação através do quê? Parlamentar. O sangue de Cristo ali derramado. Ah, não, é o momento de Santa Ceia. Então nós vamos ser purificados dos nossos pecados. Ali também é um símbolo de purificação. O momento da ceia do Senhor é um símbolo de purificação. Ah, legal o que você falou. Vou usar quando você falou
que o cálice, o mesmo cálice que reis eram mortos no trono, é o mesmo cálice que colocava remédios. Então, o cálice traz para nós um símbolo de purificação dos nossos pecados e também cura divina. Né? Quem não quer ter um ministério de cura divina? Mostre o cálice da purificação, mostre o cálice em que a Aimee simbologicamente coloca como Jesus cura aqui, para nós, como um símbolo de purificação. Olha só, se você prestar bem atenção. Na cruz, símbolo de redenção. A pomba, símbolo de batismo com o Espírito Santo. Aqui, o cálice, símbolo de purificação, ok? Redenção, batismo com o Espírito Santo, purificação. Ok? Redenção por conta de quê? Do sacrifício de Cristo. Batismo com o Espírito Santo, a qual nós buscamos. E o cálice, símbolo de purificação. Ok? Todos comigo aí? Sim. 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 Alguma dúvida? Nope. Bora lá. Ele também é para nós a terceira cor da nossa bandeira. Por que a terceira cor, professor? Vamos ver se vocês lembram. A gente conta na bandeira de baixo para cima. Até mesmo semana que vem, lá no dia da apresentação, eu vou dar uma aula sobre a bandeira. Não se preocupe, irmão. Se você for aí na quinta-feira mesmo, eu vou dar a mesma aula para vocês. 15 minutinhos já explico, 10 minutinhos já explico. Não atrapalhem nada o tempo de vocês. A cor simbólica para nós, que é a cor simbólica de Jesus Cristo cura, é a cor azul. Mas por que o azul? Por que o azul? Por que o azul? Né? Vamos lá. O azul, na cor primária, algumas cores primárias, o azul ele traz um sentido de também purificação, e o azul também traz um sentido de calma. Quantos aqui já tiraram uma tardezinha com seu filho, com sua filha, para fazer um piquenique, alguma coisa assim, e uma tardezinha que tá aquele céuzão azul, aquele céu agradável, você parou para sentar, para olhar para o céu, ele não traz um sentimento de paz para você? O azul também ele traz esse sentimento para nós, é um sentimento de paz, e a cor ali bem descrita na bandeira, esse azul bonito aí, traz para nós uma referência de paz e vai além porque o azul, que é a cura divina, tanto na faixa quanto a doutrina, estão em terceiro lugar porque é um benefício dado ao homem para a sua vida terrena e para que a cura aconteça. O batismo com o Espírito Santo precisa já ter sido derramado sobre aquele que impõe as mãos e o doente para curá-lo. São necessárias duas coisas para a realização dos milagres: o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Sem eles, o homem está desarmado diante das dores e enfermidades. E se você ver lá na página 132 sua, vai falar que o azul traz uma cor de purificação, o azul possui um efeito calmante, que o azul é uma cor também que todo mundo gosta bastante, né? Tem gente também que não gosta do azul. Mas para nós, a Aimee ali quis colocar na bandeira esse azul que traz essa referência de um médico divino que traz purificação, ok? Então tudo é um gancho que puxa o outro. O azul é só uma cor que traz purificação. Poxa, e o azul lembra alguma coisa a mais. Poxa, o céu também, o céu é bonito. Legal ficar admirando o céu. É legal? É bom, traz uma paz para você. Então o azul foi colocado na bandeira por conta disso. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para a próxima aula? Professor, estava olhando aqui na apostila, eu precisei dar um socorro aqui para o meu filhinho, não sei se você comentou, que na apostila tem o cálice com a cruz. Eu achei bem interessante. Sim. Porque geralmente os outros cálices não tem, né? Uhum. Os símbolos que a gente vê do quadrangular não tem, né? E esse aqui tá mostrando bem assim a cruz. Esse cálice com a cruz, se você vê, é de um período de reinado, né? Os reis que tinham muito poder, que tinham esses cálices de ouro aí, que tinham esses símbolos de cruz. Mas esse cálice de cruz é só para trazer o sentido de que tinham remédios dentro dele, né? Aquele remedinho, sabe? Tipo o médico mesmo,
Então, ali era um lugar de símbolo. Podemos passar para o próximo? Alguém tem mais alguma coisa? Nope. Galera, vai começar a chover um pouco. Acabou de começar a chover. Se ficar muito ruim para me escutar, vocês vão dando o feedback, tá bom? Vamos embora, vamos para o próximo. Chegamos para a quarta doutrina do Evangelho Quadrangular, doutrina cardinal, que nós vamos falar sobre Jesus Cristo voltará. Já de antemão, adiantando para vocês, eu quero muito ver lá no dia que vocês vão se formar, até o 3º ano vocês. Por quê? Algumas perguntas de Jesus Cristo voltará só serão colocados em pauta lá no 3º ano. Que aula, professor? Alguém sabe qual aula que você vai tirar algumas dúvidas dessa? Alguém contou para vocês sobre isso? Escatologia? Escatologia, isso aí. Eu não sei se no MQTI vai ter essa aula, mas eu sei que no 3º ano do Instituto Teológico, né, nosso, vai ter escatologia. Olha só, já adiantei para vocês, hein? Então, dúvidas sobre Jesus messiânico, sobre qual que é o país que está sendo levantado aí para ser o país de todas as nações, que vai subjugar outras nações. Não, qual que é, será que o anticristo já está vivo? Será que não está vivo? Não, tem guerras geopolíticas acontecendo que os nossos olhos não veem, mas estão ali acontecendo ali na surdina. Olha, eu acho que na visão de Daniel, no Apocalipse, a visão do dragão, são 5 países poderosos aí que já estão subjugando aí as nações. Não, eu acho que lá na visão de Daniel, quando fala, né, tudo isso vai ser tirado a dúvida quando você estudar escatologia. Então, você tem mais 2 anos à frente para já escrevendo suas dúvidas, para quando chegar na escatologia, você bombardear o professor, a aula do professor, que vai ser um momento de abrir as suas ideias, abrir a sua visão, tanto espiritual como uma visão também geopolítica. Olha só, estaremos estudando geopolítica no Instituto Teológico Quadrangular. Você já viu estudar isso em Instituto Teológico Quadrangular? É o nosso, não tem como, né? Vamos até o 3º ano, firme e forte. Bora lá, algumas dúvidas passaremos aqui para falar sobre Jesus voltará, que é a 4ª doutrina do Evangelho Quadrangular. Prof, mas não, aquele presidente tal, não sei o quê. Guarda para você essa dúvida, depois você tira no privado aí, conversa com alguém. A aula do prof vai ser algumas coisas, sim, sobre escatologia, mas bem pouquinho, só pincelada para você entender qual a visão que a Aimee teve lá na visão de Ezequiel sobre Jesus Cristo voltará. E por que ela colocou uma coroa? Jesus Cristo, o rei que há de vir. Página 137. Todos os dias nós testemunhamos pessoas sendo salvas, sendo cheias do Espírito Santo e sendo curadas. A 4ª ênfase, no entanto, ainda está por acontecer. Jesus virá como o rei que há de vir. E esta é uma incontestável verdade na qual devemos crer e esperar. A volta de Jesus não é apenas o maior evento, mas a acontecer sobre a Terra, mas é o tema de maior interesse do mundo inteiro. Você pode bater aí em reuniões de cientistas aí, todos vão citar a palavra de Deus. Todos vão citar a palavra de Deus, todos estão esperando pela volta iminente de Deus, todos querem saber quem é Deus. Que foi estudado a ponta do dedo de Deus, eu esqueci o nome desse estudo, mas eles acharam uma força grande aí que falam que é o dedo de Deus, né? Eles consideram como dedo de Deus, porque eles não conseguiram nem dar um nome para o negócio que eles estavam estudando.
Colocaram que era o dedo de Deus, que é uma força superior à força da nossa massa gravitacional da Terra. Então tá lá em um lugar, na área, tem área 51 sendo estudadas aí, todas as reuniões de cientistas, tudo está pautado para a volta de Cristo. Você pode ver, pode falar, tudo vai estar pautado para a volta de Cristo. O que acontece como um rei que há de vir? Lá em Apocalipse, no livro, capítulo 19, verso 7 e 8, fala a palavra de Deus dizendo assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras juntas dos santos. Você pode ser que você já tenha visto bastante alguns filmes de Apocalipse, filmes à volta de Cristo, alguns filmes até mesmo, vou jogar para a era de agora, de Apocalipse zumbi, né? Eu acho que você já viu isso. Tem bastante filmes assim, tudo eminente falando da volta de Cristo. Só que eles querem dar uma visão de hollywoodiana para o negócio, que não vai ser a visão do dia, né? Não vai acontecer isso que eles estão falando, mas tudo combina para a volta de Cristo. Eles querem porque querem explicar Cristo de alguma forma. Mas como será essa segunda vinda de Cristo? Como nós temos aí como base de Jesus Cristo voltará? O que nós estudamos da segunda volta de Cristo? Por que segunda volta? É segunda volta, porque ele já veio uma vez. Porque já veio uma vez aqui. E agora ele precisa voltar como rei, né? A promessa da sua volta, ela envolve para nós 3 aspectos muito importantes aí. Vamos lá. Quais são os aspectos muito importantes para nosso estudo aí? Primeiro aspecto, Jesus ele virá para nos receber para si mesmo. É um momento glorioso dos santos ser recebido, né, por Cristo, né, o tão aguardado como a promessa divina desde antes, essa promessa da volta. O segundo aspecto importante da volta de Cristo, ele virá para nos recompensar. Quem não quer ser presenteado, né, e ainda mais presenteado por Cristo na volta dele, é algo aguardado pela igreja, é um aspecto importante da volta dele. Isso aqui que eu estou falando para vocês já é escatologia, isso aí vocês vão aprender em escatologia. 3, ele virá para nos dar um novo corpo. Qual corpo? O corpo aqui de carne, corpo terreno aqui? Não, um corpo glorioso. Então, esses são 3 aspectos importantezinhos aí para a volta de Cristo, né? Para a sua segunda vinda, né? O rei que há de vir. Todos comigo? Sim. Sim. Vamos lá. Tem a mensagem quadrangular qual nós pregamos. E a igreja em todo o mundo aguarda ansiosa por esse dia glorioso das bodas do Cordeiro. Em todos os lugares do globo, fiéis compreendem a importância desse encontro da noiva com o seu amado noivo Jesus. De acordo com a mensagem quadrangular, esse dia marcará o início do 4º aspecto do ministério de Cristo, que eu não coloquei aí, porque vai colocar, que é o rei que há de vir, né, que a gente já espera, que a mensagem quadrangular é essa. Os 3 aspectos importantes antes disso é isso, que eu coloquei para vocês. E o 4º aspecto, que a Aimee colocou como estudo base para a igreja do Evangelho Quadrangular, é acreditar sobre o rei que há de vir. Pode grifar aí na sua apostila aí, a partezinha que está escrito assim. Mas, de acordo com a mensagem quadrangular, esse dia marcará no início do 4º aspecto do ministério de Cristo, como o rei que há de vir. Pode marcar, pode grifar isso aí, por favor. Que isso diz muito sobre Jesus Cristo. Voltará. Esse é um aspecto importante da vinda dele, que é o rei que há de vir, a qual Aimee teve o seu entendimento lá quando viu a visão de Ezequiel, a qual nós iremos falar daqui a pouquinho mais, quando ela viu o 4º rosto lá. E nós vamos também fazer uma analogia sobre o 4º rosto. Todos comigo?
Vou deixar aí para vocês. Vamos lá. Muitas são as perguntas do povo, né, de Cristo. A mente do cristão, ela fica batendo em cima disso. Mas quando Jesus vai voltar, você mesmo deve se deparar diante de várias situações com alguns dos seus pupilos, das suas crianças, dos seus juniores. Nossa, mas por que Deus é assim, tio? Nossa, mas Deus criou o mundo